É a vontade de potência, nada além disso, e também vós sois essa vontade de potência, nada além disso. Friedrich Nietzsche. O que eu quero dizer quando eu falo sobre vontade de potência, profano feminino e profano masculino? Eu quero falar hoje sobre o lado profano da humanidade que as pessoas pouco enxergam. Veja, é inerentemente entendido que nós temos uma cosmovisão da criação do homem como um ser bidentidário, né? Nós o entendemos como um ser divino. Claro, isso é uma observação lógica se comparada aos animais. Na nossa tradição judaico-cristã, nós temos, na própria criação do homem, em Gênesis capítulo 1, que Deus forma o homem do pó da terra como um boneco, e então sopra dentro dele o fôlego de vida e o faz alma vivente, que é essa grande mistura entre o físico e o espiritual. Logo, o corpo físico, ele é nada mais nada menos do que o barro e a terra do mundo, mas que é moldada pela mão de Deus, que é espiritual. Enquanto o sopro de Deus, que é espiritual, vivifica a alma do homem, daquele boneco de barro, e o traz a ser alma vivente, ou seja, o espírito é carne e a carne é espírito. Espero que vocês tenham entendido, porque é um conceito bem complicado. O ponto é o seguinte: nós somos, em formação, seres de bidentidade. E a nossa visão e identificação como ser divino é uma coisa de uma lógica induvidável. Afinal, se você comparar o homem com qualquer animal, por mais grandioso que seja ele o leão da savana africana, o lobo, o elefante, nós somos deuses. Isso é inegável. Nós construímos prédios, nós voamos em avião, nós temos bombas atômicas, sabe? Todos aqueles grandes e poderosos animais, nós jogamos uma bomba naquela floresta e acabamos com ela em 30 segundos. Nós destruímos e reconstruímos. Eu posso fazer um rio sair de um lugar e ir para o outro. Eu posso fazer chuva cair do céu. Eu posso fazer chuva não cair do céu. O que eu sou então, se não uma divindade? Todo homem o é em comparação com os animais. E isso está muito bem idealizado em todo o lado sagrado, tanto do homem como da mulher. O homem santo, puro, do lar, que sai de casa para trabalhar todos os dias e trazer o seu sustento. A mulher, mãe, dona de casa, que ama. Isso é muito bem retratado. O feminino, por exemplo, ele é retratado de uma maneira extremamente bela. Olhe, por exemplo, em séries de televisão. Recentemente eu estava assistindo Sobrenatural, né? Aquela série dos irmãos Winchester, que eu via quando eu era adolescente. Por algum motivo eu quis ver de novo, né? E enquanto eu assistia aquela série, veja como é retratada a mãe dos Winchesters. Aquilo dali é basicamente o sagrado feminino. Aquilo dali é o sagrado, né? O sagrado masculino também é retratado. Vai assistir King Richard, né? O filme aí sobre o pai das duas garotas que viraram tenistas profissionais, as melhores do mundo, aliás. E aquilo dali é o sagrado masculino. Há muito disso espalhado por ali. Rock Balboa, o que é ele se não um sagrado masculino? Está dividido e você encontra em todos os lugares. Mas nós ignoramos o profano masculino e o profano feminino. E o profano masculino e o profano feminino, eles são facilmente entendíveis quando nós percebemos que, mesmo tendo a potência divina, nós somos nada mais, nada menos do que animais como qualquer outro. As nossas atitudes, elas são mesquinhas, as nossas atitudes são eticamente duvidosas, porque, na verdade, as nossas motivações, por mais que nossas atitudes sejam puras e púdicas, quase 100% das nossas vezes, nossas motivações são egoístas e ruins. Não é à toa que o profeta Isaías ele vai profetizar dizendo que, diante de Deus, todas as nossas obras e boas ações são como trapos de imundícia. E isso, na teologia cristã, principalmente da Idade Média, tem uma explicação do porquê Jesus teve que morrer na cruz. Porque nossas atitudes, por mais que fossem boas, elas eram movidas pelo mal. E Jesus foi o único que teve atitudes boas movidas pelo bem.
Claro, eu não estou aqui para discutir teologia medieval agora. O ponto que eu tenho para falar para vocês é que nós temos que entender que o homem se move e a mulher se move por fatores egoístas. E aí que entra a vontade de potência, a vontade de poder. A realidade é que nós somos bonobos, animais, nós somos macacos juntando para nós poder, né? Da mesma maneira que um macaco, ele desesperadamente junta todas as bananas que ele consegue, porque ele quer ter com aquelas bananas poder, nós também juntamos as nossas bananas de poder para que consigamos viver a nossa vida. Toda a motivação que o homem e que a mulher têm é sobre poder. Aí eu preciso trazer uma célebre frase de um dos homens mais sábios que já falou frases por aí, quando ele disse assim: tudo na vida é sobre sexo, menos sexo, sexo é sobre poder. Quando eu comparo isso com a vontade de potência, eu consigo compreender o que move as pessoas. Veja bem, a mulher, por exemplo, vou falar agora, ela é movida por poder. A mulher quer ter poder, cada vez mais poder na sua vida. Ela quer estar no topo do topo do topo. Sejamos sinceros, a mulher, ela é mais fraca fisicamente, ela é mais baixa, ela corre menos, ela precisa se alimentar de uma maneira um pouco mais regular, ela é menos resistente do que o homem, ok? Todos os padrões, inclusive, não querendo trazer nenhum traço que seja preconceituoso, mas inclusive em termos de conhecimento de raciocínio lógico, a mulher tem um raciocínio lógico mais lento do que o do homem, ok? Mas ainda assim, a mulher ela tem a vontade de potência dela, a vontade de poder. E como que a vontade de poder da mulher se manifesta? Ora, a mulher ela tem um poder intrínseco a ela própria, que é o seu útero, que é a sua gestação. A mulher é dado o poder de decidir aqueles que irão se tornar eternos na humanidade e aqueles que vão morrer nos anais da história. Tá entendendo? Porque se ela não abrir o seu corpo para receber o gene que vai manter o seu nome existindo na história, o seu nome morre com você, a sua família acaba em você, a sua linhagem acabou. É necessário, então, que esse poder seja aberto para você. E isso não só reflete pelo poder que ela tem de manter a sua linhagem, como o poder que o sexo tem sobre você. O sexo, ele te controla. Ele é o máximo prazer. Nós somos animais e, como animais, buscamos prazer. E não há nada mais prazeroso do que o sexo. E quem controla o sexo é a mulher, né? Todo o sexo, ele fragiliza. Ele tira as armaduras, né? Quando você vai fazer sexo, você tira sua roupa. Mas não só sua roupa física. Você tira a sua armadura emocional, a sua armadura sentimental, sua armadura, mental. E o homem se vê ali aberto. Ele se vê ali frágil. E aí vem o carinho, o ideal do homem que quer a mulher carinhosa, que é obviamente um traço materno, o amor, a entrega da mulher. Tudo isso são ferramentas que vão cedendo o homem. E a mulher, ela tem esse poder. O poder que a mulher tem é o poder de fazer que o homem se curve. É o poder da paixão, é o poder do amor, é o poder da obsessão, né? Esse é o poder que a mulher ela tem. E ela é programada para utilizar-se desse poder. E isso não é uma coisa inerentemente ruim, como se o nosso lado da existência fosse santo. Não, nós temos a nossa própria vontade de potência. Mas a vontade de potência delas dá a elas o poder para nos sujeitar. Aí o cara ele vem trazer através de coisas, muito genéricas. Por exemplo, o cara vai falar hipergamia, por exemplo. As mulheres são hipergâmicas. Se você ganha 10 mil e chegar um cara que ganha 50, ela vai te largar. Mas e quando não larga? Porque inerentemente existem diversos casos de mulheres que tiveram condição de ficarem com homens ricos, poderosos, e não o fizeram. Por que elas não o fazem? Eu particularmente conheço uma mulher que jogadores do Flamengo mandaram stories responderam stories dela, né?
riquíssimos, mas isso ainda não a fez trair o namorado. E eu lhe pergunto, por quê? A lógica da hipergamia é muito pequena para poder explicar a realidade. A realidade é que nós estamos sempre tentando maximizar o nosso poder, cada vez mais. Ela sair aí correndo para ir ficar com o jogador do Flamengo, enquanto ela ainda não conseguiu apaixonar sequer o próprio namorado, como é que ela vai expandir o governo, o império dela de poder, se isso não passou ainda nem no primeiro degrau? Então, você tem que entender que a hipergamia ela explica pouca coisa. Por quê? E as mulheres que largam homens com mais dinheiro para ficar com um homem que tem menos dinheiro, mas é bonito? Ou largam um cara bonito para poder ficar com um cara que gera emoções? Ou logo um cara que tem grandes emoções para poder ficar com um cara com dinheiro? Como é que você vai explicar essas coisas? Existe uma lógica, obviamente, que é a lógica de transmutação do homem. Você pega um homem, você o apaixona, você se desapaixona por ele, deixa ele de lado, a paixão dele vai fazer ele ceder para você aquilo que é necessário e você avança para um outro homem que não esteja apaixonado por você. E isso daí causa o quê? Independente se você tiver dinheiro, se você tiver fama, se você tiver glória, se você tiver, sei lá, um rinoceronte, você sempre vai ser, inevitavelmente, hora ou outra, uma pessoa desinteressante, porque a rotina, o comodismo, ela causa o desapaixonamento feminino, né? E o desapaixonamento masculino ele é menor por causa da própria carência sexual que o homem tem. E aí a mulher acaba abandonando aquele homem e o homem vai lhe cedendo recursos ainda assim, enquanto ela vai atrás de outro. E esse é um processo de busca por poder. Ela está utilizando a arma que ela tem como poder para buscar essa vontade de potência, de chegar ao topo da hierarquia através disso, né? Alguns homens olham isso e falam, nossa, que cruéis essas mulheres são. Mas não, Nietzsche era um homem inteligente. Ele não está aqui para fazer qualquer discurso misógino, né? Quando eu aplico a vontade de potência aos homens, eu continuo vendo a vontade de potência. Mas diferente das mulheres, que a vontade de potência das mulheres, ela se desenvolve através do sexo, a vontade de potência do homem se desenvolve através dos campos de ideias. Então o homem ele quer sempre desenvolver, criar, fazer vir uma ideologia, porque a ideologia é capaz de dominar, submeter e fazer com que aquele outro ser ande segundo o caminho que você faz. Todo homem está tentando criar a sua própria pirâmide, onde ele está no topo e as outras pessoas o obedecem por um motivo ideológico. Faz-se isso dentro das famílias. O cara quer ter uma mulher que seja ideologicamente submissa a ele, para que ele possa ter filhos que são ideologicamente submissos a ele. O que é que o homem está querendo ali em primeira instância? Você pode falar, ele está querendo uma mulher submissa para poder cuidar, para poder amar, ok? Ele está querendo filhos submissos para poder os educar, para poder... Não. A primeira instância, a motivação do homem querer uma mulher e filhos submissos a ele é para ele ter uma pirâmide de poder. É para ele conseguir expandir a vontade de potência dele no mundo e ir pouco a pouco estendendo a sua vontade de potência até o ponto onde o império dele possa crescer. Por isso, todo pai quer que o filho seja grandioso. Então, se você tem 3 filhos, né? Uma esposa submissa e 3 filhos submissos, você quer que os seus 3 filhos submissos, um vire o maior cirurgião do Brasil, o outro vire um cara do Supremo Tribunal Federal e o outro vira um jogador de futebol. Claro que você quer isso. Por quê? Porque você conseguiria, através dos seus filhos submissos a você e daquela estrutura familiar piramidal, aumentar a sua própria vontade de potência do mundo. E agora você teria recursos vindo dos seus filhos para aquela pirâmide onde você domina. Você teria a fama dos filhos, você teria o poder, a glória, os recursos financeiros, a influência na sociedade dos filhos. E isso, em primeira instância, é o que guia as pessoas. Por isso nós não podemos dizer que os homens são inerentemente bons, e isso está em completo acordo com a própria teologia cristã. É por isso que todos os traços do homem são de imundície. É por isso que ninguém poderia subir numa cruz e se matar a si mesmo em prol da limpeza do pecado dos outros. Porque se o fizesse, o faria por motivos errados. Era necessário alguém que não tivesse motivos egoístas para o fazer.
Isso, meus amigos, quando você entende que todos os homens estão tentando ideologicamente formar a sua própria pirâmide de poder, as mulheres também, e que os homens usam geralmente a ideologia e as mulheres geralmente o sexo, mas pode acontecer ao contrário, você começa a entender a vontade e potência das pessoas e como essa coisa move o mundo em uma maneira aonde ou você é o rei ou você é o escravo. Só existem esses dois tipos. Se você não está reinando, você é escravo de alguém. Ponto. E isso cria-se, obviamente, duas moralidades. Mas o ponto aqui é o seguinte: a cada passo que você dá, tem alguém querendo te controlar. Quando você vai a uma igreja, aquela igreja, ela tem boas intenções? Tem. Ela pode gerar transformações na vida? Pode. Pessoas saíram das drogas por causa da igreja, pessoas saíram do vício por causa da igreja, restauraram suas famílias por causa da igreja? Sim. Mas aquele homem que está lá na frente, em cima de um púlpito falando para você, ele quer ter controle ideológico sobre a narrativa que está na sua cabeça, porque aquela igreja, ela é o reflexo da sua pirâmide de poder, da sua vontade de potência no mundo. Ele está expandindo o seu próprio império. E ele quer você como um escravo ideológico dele. Quando o político vem na televisão e ele fala para você, faz Arminha ou faz o L, ele não quer, ele pode até fazer um bom governo, dar dinheiro para os pobres, ou consertar a pirâmide que é aí a Previdência, pode fazer, não é inegável que ele possa. Qualquer um dos lados pode ter boas atitudes e atitudes ruins, isso é inerente do ser humano. Mas o ponto principal que as pessoas não entendem é que aquele que está mandando você fazer o L e aquele que está mandando você fazer a Arminha, ele está querendo controlar a narrativa ideológica na sua cabeça, porque é assim que o homem influi a sua vontade de potência no mundo. Existe um motivo ideológico e da própria evolução por causa disso, mas eu estou tentando fazer esse vídeo ficar enxugado, porque eu entendi que vocês acham meio chato o vídeo de 40 minutos, eu estou tentando enxugar e eu não vou falar disso, mas existe um motivo ideológico por causa de, evolutivo, porque as ideologias são a forma de vontade de potência que os homens colocam no mundo, enquanto a sexualidade é a forma que geralmente as mulheres fazem. Pode acontecer ao contrário, mas é muito difícil. Mas ainda assim existem mulheres que estão aí como pastoras e etc. Tá? Então entenda uma coisa, toda vez que você vê uma pessoa, ela está querendo fazer uma pirâmide de poder na vida dela, um homem, ele está querendo fazer pirâmide de poder. Ele está querendo fazer isso através da empresa, onde ele é o CEO e todo mundo trabalha para ele. E o empregado que está ali embaixo, ele também tem uma pequena pirâmide. Ele é escravo do senhor que está lá em cima e que usa do trabalho dele para obter lucro, mas ele está vendendo o tempo dele para obter recursos, porque através desse recurso ele quer formar a sua família, que é a sua base de pirâmide de poder, para de maneira geracional ele começar a expandir o seu império. Então tudo é sobre essas pequenas pirâmides, esse desenvolvimento da potência humana, do desejo de ser poderoso que todo homem tem. Então, da mesma maneira em que a mulher ela está trocando de parceiros e utilizando do sexo e do apaixonamento para poder ter o máximo de recursos e homens fornecendo a ela trabalhos necessários e utilidade, e filhos existem também para esse propósito de uma forma mais primal, né? Abandonando todas as visões arquétipas de sagrado e olhando só o profano. Agora eu estou olhando só o profano, tá? Peço para vocês tirarem o óculos de sagrado por um segundo. Quando você tem essa visão de que os filhos são por causa disso, o sexo é por causa disso, o carinho é por causa disso, para dominar e sujeitar aquele homem e para o usar como escravo para o ofício de elevar aquela mulher até o nível de potência máxima no topo da hierarquia, e que o homem não o é de todo inocente, né? Porque naquela relação ele é escravo, mas que ele também está tentando criar a sua própria pirâmide por aí. O mesmo cara que pode ser escravo da sua mulher, que faz tudo que a mulher manda e serve a pirâmide dela, ele também pode ser um grande empresário que tem 300 funcionários que são escravos na sua própria pirâmide. Ninguém é realmente inocente, e aqueles que o são inocentes o são por não ter capacidade. Nossa, meu Deus. Perdão aí, gente. Aqueles que são inocentes o são só por não terem a capacidade ainda de criarem as suas próprias pirâmides. Então o ser humano ele está sempre querendo abocanhar poder, crescer, se tornar maior. E esse é o motivo que nós vamos sempre nos autodestruir. Porque enquanto as mulheres vão buscando mais e mais poder, o feminismo ele vai crescendo, 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 até que chega uma hora que se torna sustentável e quebra a sociedade. Os homens também o estão fazendo através da exploração da natureza, através de criar as suas empresas, através de
escravizar outros homens, como já foi feito há muito tempo na história e o é feito até o dia de hoje, né? Nós destruímos também a sociedade. A sociedade ela se destrói por causa desse ímpeto humano de buscar sempre mais poder. E é isso que está por trás de todos os relacionamentos. Então entenda uma coisa, em qualquer lugar que você está, você ou vai ser escravo ou vai ser rei, tá? Ou você é escravo ou você escraviza. Esse é o ponto que move os homens e que entende-se que tudo aquilo ali é uma coisa profana. As amizades, a família, o amor, os relacionamentos, tudo isso tem o seu profano. Tudo isso tem o seu background, que é a busca de chegar a um topo social. Espero que vocês tenham entendido, esse é um assunto muito complexo e eu tentei falar o mais rápido que eu consigo. Vocês viram que eu engasguei, quase morri, para poder deixar o vídeo enxuto. Vocês conseguiram compreender? Esse é um tema um pouco mais complicado, eu citei Nietzsche aqui, entrei um pouco na teologia medieval. Se vocês acharem que não, cara, foi meio complicado. A gente segura esse tema, vamos introduzindo coisas mais simples e depois complexificamos mais. Se vocês gostarem, vai ter os temas mais simples aqui, mas a gente pode de vez em quando dar um golpe um pouco mais forte.